Fala pessoal, beleza? Estamos iniciando aqui o segundo vídeo, né? O vídeo 2, né? Teve o vídeo 0, depois teve o vídeo 1, né? O vídeo 2 sobre cinemática escalar, a gente vai começar a fazer conta mesmo hoje, tá? E é um vídeo sobre velocidade média. Então nesse vídeo eu vou discutir com vocês aqui o que significa velocidade média e a gente vai resolver alguns exercícios aí, um da Unicamp e outro da Unesp, sobre velocidade média. Beleza? Então esse vai ser o tópico da aula de hoje. Já aproveita, se inscreve no canal se você não está inscrito, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos para fazer o canal crescer e atingir mais gente. Né? Quanto mais pessoas o canal atinge, mais fácil fica eu produzir mais conteúdo e, consequentemente atingir cada vez mais pessoas e aí poder ajudar aí as pessoas que têm interesse em estudar física de forma gratuita, né? Seja para preparação para vestibular, seja aí no ensino médio mesmo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que eu vou falar de velocidade média. E aí, gente, já que eu vou falar de velocidade média com vocês, eu vou fazer um pouquinho mais de conta hoje. Tá? Então agora a gente vai a nossa lousinha e a gente vai fazer um pouquinho de conta na aula de hoje. Tá? Então vamos lá. Como vai funcionar? O que significa velocidade média? Vamos lá. Gente, vamos considerar aquele exemplo que eu dei lá no vídeo 1. Né? Eu tenho aqui uma reta orientada, né? E aí suponha que inicialmente, ó, num instante de tempo t1, t0, eu tenho um corpo na posição S0. Tudo bem? Então, no instante de tempo t0, eu tenho um corpo numa posição S0. E aí, esse corpo se desloca e num instante de tempo posterior, que eu vou chamar de t, ele se encontra na posição S. Então, no instante t0, o corpo está na posição S0. Num instante de tempo posterior t, ele está numa posição S. E aí, ele vai ter feito nesse intervalo de tempo ΔT, ele vai ter efetuado um deslocamento ΔS. Esse deslocamento ΔS é simplesmente a posição final, S, menos a posição inicial, S0. Tranquilo? Então, nesse intervalo de tempo ΔT, o corpo efetuou aqui um deslocamento ΔS. E aí a gente vai definir a velocidade média, que eu vou representar como Vm, velocidade média, como sendo simplesmente o ΔS, a variação da posição nesse intervalo de tempo, dividido pelo intervalo de tempo em si. Tá? Então a velocidade média é simplesmente a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Lembra lá que no vídeo 1 eu falei que movimento é variação de posição, não é? Então, para que a velocidade média seja diferente de zero, para que eu tenha uma velocidade média, eu preciso de uma variação de posição. Beleza? E aí eu divido essa variação de posição pelo tempo para ter uma ideia de o quão rápido essa posição variou nesse intervalo de tempo. E aí eu tiro a velocidade média. Tá? Aqui eu vou fazer um comentário sobre unidades. Eu posso usar o ΔS em metros e o tempo em segundos. Se eu fizer isso, eu vou encontrar a velocidade média em metros por segundo. O que significa isso? Por exemplo, se eu falar a velocidade média do carro foi de 3 metros por segundo, significa que em 1 segundo o carro andou 3 metros. Tudo bem? Essa é a interpretação que a gente dá. Bom, mas eu posso ter outras unidades. Por exemplo, eu posso usar o quilômetro aqui. Eu posso usar a hora aqui. Se eu fizer isso, a velocidade média vai sair em quilômetros por hora. Certo? Então, posso usar o deslocamento em metros, o tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, deslocamento em quilômetros, tempo em hora, velocidade em quilômetros por hora. Eu posso usar quilômetros por segundo? Posso. Eu posso usar metros por hora? Posso. Eu posso usar centímetros por minuto? Posso. Eu posso usar polegadas por dia? Posso. Em tese, o que eu preciso é ter uma unidade de distância, de deslocamento, de comprimento, dividido por uma unidade de tempo. Tá? Usualmente, por exemplo, quando a gente está falando de carros em movimento, a gente usa o quilômetro por hora. Em física, a gente gosta muito do metro por segundo, porque é a unidade do sistema internacional. Tá? E em física, a gente gosta muito de usar as coisas no sistema internacional. Né? Então, essa unidade é a unidade mais importante assim, para a física, o metro por segundo. Tá? Então, sistema internacional. Deixa eu escrever aqui. Internacional. É o metro por segundo. Internacional. Tá? É a unidade usual que a gente usa.
Tá? E aí, um comentário interessante, como que eu converto de metros por segundo para quilômetro por hora? Vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos supor que eu tenho 1 km por hora. Como que eu passo isso para metro por segundo? A gente faz o seguinte. Deixo 1 aqui, né? No lugar do quilômetro, passa para metro. 1000 metros. Beleza? Lembra? O fatorzinho K aqui indica sempre 1000. E a hora, a gente passa para segundo. Uma hora tem 3.600 segundos. É só fazer os 60 vezes 60, beleza? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar isso aqui por 1000. E aí vai ficar um negocinho assim, olha. 1 sobre 3,6 metros por segundo. E é assim que a gente faz a conversão. Se a gente tem a velocidade em km por hora, a gente passa para metro por segundo dividindo por 3,6. E se eu tiver em metro por segundo e quiser passar para km por hora, eu multiplico por 3,6. Então, vou colocar aqui, se eu tiver em km por hora e eu quero passar para metro por segundo, eu divido por 3,6. E se eu tiver em metro por segundo e quiser passar para km por hora, eu multiplico por 3,6. Tá? E aí, gente, eu vou colocar aqui uma tabelinha porque quase sempre nas questões, quando você tem que converter de km por hora para metro por segundo, a questão vai dar para vocês um valor em km por hora batido, um valor que costuma aparecer várias vezes. Por exemplo, se você tiver 36 km por hora, você vai ter 10 metros por segundo. Se você tiver 72 km por hora, você vai ter 20 metros por segundo. Se você tiver 108 km por hora, você vai ter 30 metros por segundo. Esses aqui são valores batidos nas questões, então acaba até valendo a pena decorar isso aqui, né? Que cai tanto as questões, geralmente quando você tem que fazer essa conversão é dessa forma, são esses os valores que eles dão nas questões, que depois de fazer muito exercício você acaba até que decorando isso aqui, tá? Na prática. Mas a regrinha de transformação é essa aqui, e eu expliquei aqui como que, de onde vem esse 3.6, né? Vem dessa simplificação aqui, ó. Tudo bem? Então é isso, é assim que a gente converte de um para o outro. Cuidado, tá, gente? Porque às vezes você tem que fazer uma conversão de quilômetro por segundo para metro por segundo. Aí não é essa regra que você usa. Se for de quilômetro por segundo para metro por segundo, é só fazer a conversão do quilômetro. Tá? Então tomem sempre um pouquinho de cuidado com isso, porque as pessoas decoram 3.6, 3.6, 3.6, e aí aparece 1 km por segundo e as pessoas dividem por 3.6 e tá errado. Tá? Porque no caso você teria que multiplicar por 1000, na verdade. Se você tem quilômetro por segundo e quer passar para metro por segundo, é só multiplicar por 1000. Tá? Basicamente só fazer essa primeira transformação aqui em cima. Tá? Mas ok, então discutimos aqui as unidades da velocidade, né, que foi uma coisa que eu fiquei devendo lá no vídeo 1, e introduzimos aqui uma expressão, né, para a velocidade média num intervalo de tempo. E aí, gente, eu quero já adiantar aqui que eu tenho que fazer uma observação importante sobre a velocidade média. Tá? A velocidade média de um corpo, quando eu falo que a velocidade média de um corpo em um intervalo de tempo é tanto, isso não significa que o corpo está com velocidade constante nesse intervalo de tempo completo. Tudo bem? Quando eu falo que entre um instante inicial, um instante final, a velocidade média é tanto, significa que se esse corpo percorresse essa distância com uma velocidade constante, essa velocidade constante seria a velocidade média. Mas isso não significa que nesse trajeto, nesse percurso, a velocidade dele foi constante. Ele pode ter, em alguns momentos, ter passado dessa velocidade, algumas vezes ter andado abaixo dessa velocidade, mas em média, a velocidade dele foi essa. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, um carro percorreu numa estrada lá, uma certa distância tal, e aí ele percorreu em 90 km por hora. Não significa que a velocidade do carro ficou sendo 90 km por hora em todo esse trajeto. O que significa que a velocidade média dele nesse trajeto foi de 90 km por hora. Ou seja, em uma hora ele estava percorrendo em média 90 km. Tudo bem? Essa é a ideia, tá? Mas pode ser que algumas vezes ele passou de 100, mas aí algumas vezes ele teve que abaixar a velocidade para 70. Não sei, ele foi variando a velocidade dele ao longo do percurso. Eu não sei como isso aconteceu ao longo do percurso, tá? Mas eu sei que entre o instante inicial e o instante final, ele percorreu 90 km em uma hora, e é isso que a velocidade média dá pra gente.
Tá? Então, isso é muito importante. E aí, gente, fazendo essa consideração, eu queria trabalhar com vocês um assunto que eu falei na última aula, mas eu acho que não ficou muito legal no vídeo 1, porque eu fiz por desenho, então eu prefiro fazer de um jeito um pouquinho melhor agora. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, tá aqui. Então, eu vou fazer aqui, que é uma discussão um pouquinho ali sobre reta tangente, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando um site chamado Desmos, é um site de plotar gráficos, tá? Desmos.com, se vocês quiserem brincar nele, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, o gráfico da posição em função do tempo de um movimento. Tem um corpo aleatório, né? E aí o gráfico da posição em função do tempo, eu coloquei aqui. Tudo bem? Então, posição em função do tempo. E aí eu quero estudar como que a velocidade desse carro, desse corpo, né, se comportava no instante t igual a 3 segundos. Nesse instante aqui. Então eu vou analisar este ponto do gráfico aqui. Tudo bem? Bom, aí vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse instante aqui como sendo um instante inicial, eu vou pegar um instante posterior. No caso, eu vou pegar um instante t igual a 7. Tudo bem? No instante t igual a 7, a posição do carro está aqui. Tá? O carro está nessa posição aqui que eu estou marcando com o mouse. E aí eu vou traçar uma reta que passa nesse ponto e nesse ponto aqui no gráfico, que é esta reta aqui. Ela passa nesses dois pontos aqui. Tudo bem? T igual a 3 e T igual a 7. Tá. E aí, eu posso calcular a velocidade média do carro nesse percurso. A velocidade escalar média do carro nesse percurso vai ser o quê? Posição final é 6,9, menos a posição inicial, que é 2,9, vai dar 4, tá? Dividido pelo tempo, 4 também. Então, a velocidade média entre T igual a 3 e T igual a 7 foi 4 metros em 4 segundos, 1 metro por segundo. Então, a velocidade média entre este instante e este instante foi 1 metro por segundo. Mas isso não significa que ao longo da trajetória completa, ao longo desse percurso entre t igual a 3 e t igual a 7, a velocidade foi sempre igual a 1. Na verdade, reparem que até um instante de tempo aqui, ó, até o instante de tempo 5.766, o carro estava andando para frente. A posição dele estava aumentando. Mas a partir desse instante, ele estava andando para trás. Então, olha o que aconteceu. No instante igual a 3, ele parte da posição 2.9, e aí ele vai, conforme o tempo passa, ele vai andando para frente, chega no instante 5.7 na posição 16 metros, e aí depois ele começa a andar para trás e volta até a posição 6.7. Reparem que quando eu falo que a velocidade média dele foi 1 metro por segundo, eu não tenho essa ideia de que ele foi para frente e depois voltou. Eu não consigo ter essa ideia, porque eu só sei o que ele estava fazendo no instante inicial e no instante final. Né? Então é muito importante a gente separar essas coisas e entender que a velocidade média ela só me dá uma informação de onde o corpo saiu e onde o corpo chegou. Né? E isso é diferente da informação, por exemplo, da velocidade instantânea. A velocidade instantânea é, em cada instante de tempo, ao longo do percurso, qual foi a velocidade do corpo. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Ah, mas como que eu posso calcular a velocidade instantânea? Vou dar uma ideia para vocês. A ideia é, se você pegar a velocidade média entre dois instantes de tempo, eu só estou calculando a velocidade média. Agora, se eu pegar esse instante de tempo, esse intervalo de tempo, e reduzindo ele, eu vou tendo um intervalo de tempo cada vez menor, e aí essa velocidade média vai se aproximando cada vez mais da velocidade instantânea. Por exemplo, vamos lá, vou fazer uma consideração. Nesse caso, eu estou considerando aqui posição 7, t igual a 7. Eu vou reduzir isso para, por exemplo, t igual a 5. Quando eu coloco o t igual a 5, olha como que fica a curva. Aliás, antes do t igual a 5, deixa eu pôr t igual a 6. Quando eu coloco t igual a 6, a curva muda, tá vendo? Repara que agora a reta corta nesse ponto e nesse ponto, que é o ponto correspondente ao t igual a 6. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, aí reparem que agora a reta melhorou. A reta mudou completamente do que ela era antes. Ela se aproxima mais de uma reta tangente. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar agora para 5 o tempo. Agora o intervalo de tempo passou a ser de 3 segundos. Aí eu vou baixar mais ainda, eu vou baixar para 4. Agora o intervalo de tempo está sendo 1 segundo. Agora eu vou baixar o instante de tempo para 3,5. Agora o intervalo de tempo está sendo meio segundo. Agora 3.2. O intervalo de tempo agora está sendo 0.2 segundos. 3.1. 3.05. 3.01. Conforme eu vou diminuindo esse intervalo de tempo, né,
repara que o 3.01 significa um intervalo de tempo de 0.01. Eu posso colocar aqui, ó, 3.001, ou seja, um intervalo de tempo de 0.001 segundo, ou seja, 1 milésimo de segundo. Eu posso colocar intervalos de tempo cada vez menores. Repare que eu estou diminuindo o intervalo de tempo cada vez mais. Agora eu já estou aqui no intervalo de 10 a menos 5 segundos. Eu posso ir diminuindo. Conforme eu vou fazendo isso, a reta que antes era secante se torna uma reta tangente. E na prática, o que eu estou fazendo, eu estou pegando dois instantes de tempo muito próximos e calculando a velocidade média. Só que como esses instantes de tempo são tão próximos, a velocidade média se torna a velocidade instantânea. Então a ideia é, para você pensar na velocidade instantânea de um corpo, basta você pensar na velocidade média entre intervalos de tempo muito curtos. E aí, o que isso representa graficamente? Isso representa que a reta, que antes era uma reta secante em dois pontos, se torna uma reta tangente à curva. E essa reta tangente à curva, a inclinação dessa reta tangente à curva, vai ser exatamente a velocidade instantânea. Tá? Eu falei isso no vídeo 1, mas eu quis frisar isso aqui, porque agora, usando aqui no Desmos, eu acho que fica mais fácil de entender. Tá? Então, resumindo a ideia, quando eu calculo a velocidade média, não significa que a velocidade do corpo foi aquela durante todo o trajeto. Significa que se a velocidade dele for constante, a velocidade que ele vai executar naquele trajeto é a velocidade média. Essa velocidade constante é a velocidade média. E se eu quiser calcular a velocidade instantânea dos corpos, o que eu preciso fazer é calcular a velocidade média entre dois instantes muito próximos uns do outro, de modo que a velocidade média se confunde com a velocidade instantânea naquele instante de tempo. Legal? Então é isso, gente. Agora eu vou fazer os exercícios que eu prometi para vocês, tá? Então agora vamos partir para os exercícios. Então, vamos lá, vamos partir para os exercícios. O primeiro exercício que eu vou fazer com vocês é um exercício da Unicamp, uma questão da Unicamp 2015, tá? Então, eu vou fazer com vocês a questão, deixa eu dar uma limpada aqui na minha tela, na minha lousa, tá? E aí a gente vai fazer a questão da Unicamp de 2015. É uma questão muito tranquila, aliás, a Unicamp sempre cobra uma questão de cinemática na primeira fase, tá? É um assunto que sempre cai na primeira fase da Unicamp, é um assunto bem importante. Então vamos resolver a questão, vocês vão ver que ela é super fácil. Então ele fala assim, recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido o carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante, praticamente do tamanho da Terra. Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância d igual a 9 vezes 10 a 18 metros da Terra. Considerando um foguete que se desloca a uma velocidade v igual a 1,5 metros por segundo, ele quer saber qual é o tempo de viagem do foguete da Terra até essa estrela em anos. Bom, o que a gente vai fazer? Ora, a gente vai supor que é um problema de velocidade média, tá? Porque ele falou que o foguete se desloca com essa velocidade, então dá para a gente entender que essa velocidade é constante, né? E aí é simplesmente um problema de velocidade média que a gente usa aqui, que a velocidade média é igual ao deslocamento, variação da posição, dividido pelo tempo. Com isso a gente pode escrever a variação, o tempo, né, que passou como sendo o deslocamento, que eu vou usar a letra D para representar, porque ele está usando na questão, né, dividido pela velocidade. E aí, como o deslocamento está em metro e a velocidade está em metro por segundo, quando eu substituir esses caras aqui, eu vou encontrar um tempo em segundos. 1,5, 10 a quarta. Bom, 9 por 1,5 dá 6. Né? Aliás, aqui é 18, tá? 9, 10 a 18. Então vai dar 6. Tá? 10 elevado a 18 menos 4. 14 segundos. E aí a gente vai fazer uma regrinha de 3 agora. A gente vai falar o seguinte. Ó. Um ano tem 3 vezes 10 a sétima segundos. X anos tem 6 vezes 10 a 14 segundos. Quando a gente fizer isso, a gente vai achar que o x vai ser 6, 10 a 14, dividido por 3, 10 a sétima. E isso aqui vai dar 2, que é o 6 dividido por 3, 10 elevado à sétima
anos. Ou seja, é um 2 seguido de 7 zeros. É o que está aqui na alternativa D. Então vai demorar 20 milhões de anos. Tudo bem? Então a viagem desse foguete até a Terra demoraria 20 milhões de anos. Então seria meio impraticável, né? Essa viagem acontecer. Tranquilo? Bom, então, questão tranquila, né? Era só usar aí a fórmula, tomar um pouquinho de cuidado com as unidades, fazer a conversão no final. E é isso, problema bem tranquilo, como geralmente cai na prova da Unicamp de velocidade média, tá? Então reparem que aquela discussão que eu tive com vocês sobre velocidade média, velocidade instantânea, não aparece nas questões, né? Geralmente não aparece. Aquilo é mais para que vocês entendam realmente, né, a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea e entendam que a gente pode sempre analisar a velocidade instantânea como sendo a inclinação da reta tangente do gráfico da posição em função do tempo, que é uma coisa que eu já tinha comentado lá no vídeo 1, mas eu quis frisar agora fazendo um desenho um pouquinho mais bonito lá no Desmos. Eu acho que ficou deve ter ficado um pouco mais claro. Legal? Bom, então esse exercício já foi. Agora vamos pegar o próximo exercício que eu tenho separado, que é uma questão da Unesp, também de 2015. Né? Também a gente vai falar sobre velocidade média na questão. Ela é uma questão um pouquinho mais complicada. Vocês vão perceber que ela é um pouquinho mais complicada. Então estou colocando ela aqui. Ó. Vamos fazer ela. Ele fala o seguinte. Ele fala assim. João mora em São Paulo. E tem um compromisso às 16 horas em São José dos Campos, distante 90 quilômetros de São Paulo. Então, São José dos Campos está a 90 quilômetros de São Paulo. Pretendendo fazer uma viagem tranquila, saiu, no dia do compromisso, de São Paulo às 14 horas, planejando chegar ao local pontualmente no horário marcado. Durante o trajeto, depois de ter percorrido um terço do percurso com velocidade média de 45 km por hora, João recebeu uma ligação em seu celular pedindo que ele chegasse meia hora antes do horário combinado. Para chegar ao horário combinado, para chegar ao local do compromisso no horário combinado, desprezando-se o tempo parado para atender a ligação, João deverá desenvolver no restante do percurso uma velocidade média em km por hora, no mínimo igual a quanto? Bom, gente, vamos lá. Ele vai sair aqui de São Paulo. Ele vai até São José dos Campos. Então, vai pegar ali a Ayrton Senna, Carvalho Pinto e chegar em São José dos Campos. Tá? Ayrton Senna e Carvalho Pinto são rodovias de São Paulo. Né? É a rodovia que liga a cidade de São Paulo a São José dos Campos. Tá? Ele poderia pegar a Dutra também, né? Mas geralmente o caminho, se eu não me engano, ele poderia pegar a Dutra. Tá? Mas, ok, você que não é de São Paulo não deve estar entendendo nada que eu estou falando. Mas, seguindo aqui a questão. Bom, aí ele fala assim. Ele planejou. Essa distância é de 90 km. Tá? Essa distância de São Paulo a São José dos Campos é de 90 km. Ele vai sair às 14 horas de São Paulo. E aí, ele vai percorrer, depois de ter percorrido um terço do percurso, ou seja, depois dele ter percorrido um terço do percurso, ou seja, depois dele ter percorrido 30 km, que corresponde a um terço do percurso, ele vai receber uma ligação e aí ele vai ver que ele tem que chegar meia hora mais cedo do que ele esperava lá em São José dos Campos. Então vamos lá. Como que a gente... E depois ele quer saber, nesse restante do percurso, que vai ser 60 km, qual é a velocidade que ele tem que ter para conseguir chegar em São José dos Campos a tempo? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Bom, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é calcular o tempo que demorou para ele andar esses 30 km iniciais. Para isso, a gente vai usar que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Portanto, a velocidade é de 45 km por hora, o espaço é de 30 km, aí eu tenho um tempo aqui. Beleza? Então ele está andando a 45 km por hora, vai percorrer aí 30 km, e aí eu vou ter que o tempo vai ser 30 dividido por 45. Isso aqui vai dar 2 terços de hora, o que equivale a 40 minutos. Portanto, ele percorreu um terço do trajeto em 40 minutos. Então, se ele continuasse nessa passada, ele ia percorrer outro terço em 40 minutos, o outro terço em 40 minutos, totalizando as 2 horas, e ele ia chegar lá em São José dos Campos às 16 horas, que era o horário marcado para o compromisso. O problema é que ele recebe a ligação aqui e ele precisa chegar meia hora mais cedo. Então,
Antes, se ele não tivesse recebido essa ligação, ele teria ao todo aqui 120 menos 40, 80 minutos para fazer todo esse trajeto e chegar em São José dos Campos às 16 horas, completando as 2 horas de viagem, que era o que ele estava programado. Acontece que agora ele tem que chegar meia hora mais cedo, então ele não vai ter mais 80 minutos, né? Ele teria 80 minutos, beleza? Para percorrer esse trajeto se ele não tivesse recebido a ligação, esses 60 quilômetros. Porém, ele perdeu 30 minutos. Ele vai ter que fazer esse trajeto em 50 minutos agora. E aí ele quer saber qual é a velocidade média que o João tem que desenvolver nesses 60 km para chegar lá a tempo, ou seja, para conseguir percorrer esses 60 km nesses 50 minutos. Para isso, a gente converte esse carinha aqui para horas. 50 minutos corresponde a 5/6 de hora. E eu sei que vocês não gostam de trabalhar com fração, mas nesse caso fica muito mais fácil trabalhar com fração, porque 5/6 é um número que é um número com dízima periódica, né? Então não vai ser muito legal a gente trabalhar com decimal aqui não. E com fração vocês vão ver que vai dar uma coisa bonitinha. E aí, gente, o que eu preciso fazer é, eu quero calcular a velocidade média dele nesse segundo trecho, né? Em que ele vai percorrer 60 km nesse intervalo de tempo aí. Então vai ser 60 km dividido por 5/6. Quando a gente divide um número por uma fração, a gente mantém aqui o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. E por que eu falei que era legal deixar em fração? Porque ó, o 60 divide com 5 dá 12. Aí é só a gente fazer 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72 km por hora. Portanto, ele tem que, nesses 2/3 que restam do percurso, ele precisa desenvolver uma velocidade média de no mínimo 72 km por hora. Isso significa que a velocidade dele vai sempre ser 72 km por hora nesse trecho? Não. Pode ser que algumas vezes ele passou de 90, depois algumas vezes ele teve que frear, por exemplo, ele pode passar num pedágio e coisas assim. Então a velocidade dele não foi constante, igual a 72 km por hora. Ela foi variando, mas em média a velocidade dele foi 72 km por hora nesse trecho para ele chegar lá no compromisso dele a tempo agora que eles tiveram que adiantar meia hora. Tá? Então é isso. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais complicada, né? A gente tem que pensar, usar um pouquinho mais de lógica, né? Mas é bem comum também questões assim no vestibular, né? Questão que você tem que atrasar, adiantar, você executa uma parte do trajeto com uma velocidade, a outra parte com outra velocidade. Esse tipo de exercício é bem comum em cinemática, tá? Bom, gente, então vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre gráfico, tá? Eu vou ensinar vocês a calcular o deslocamento a partir do gráfico da velocidade, tá? Que é um outro tópico bem importante. Eu prometo que o próximo vídeo vai ser mais curto que esses primeiros, tá? O próximo vídeo não deve passar muito aí de 15 minutos, tá? Então, compartilhem, se inscrevam no canal, deem like, tá? Para dar uma ajuda. E é isso. Muito obrigado. Boa sorte para todo mundo aí.